Quando temos que escolher um recuperador de calor a lenha, por exemplo, regra geral, preocupamos com a marca do equipamento que vamos comprar, com o modelo, com a potência térmica, com a sua capacidade de aquecimento, com as suas dimensões, com o seu design. Ou seja, preocupamos em escolher o equipamento que à partida nos parece que é o mais adequado, aquele com que mais nos identificamos. E está correto. Só que, quando chega a hora da montagem e o temos que associar a uma chaminé, a regra geral, este componente é desconsiderado e desvalorizado. E são cometidos erros que nos vão custar muito caro. É apenas uma questão de tempo. A chaminé é o componente mais importante quando estamos a falar da instalação de equipamentos que funcionam a biomassa. De nada nos vale escolher o melhor equipamento que existe no mercado se ele não estiver associado a uma chaminé devidamente projetada e concebida. As coisas não vão correr bem. A chaminé não é meramente um tubo para mandar os fumos para a atmosfera, como a maior parte das pessoas pensa. A chaminé é a principal responsável pelo melhor funcionamento, pelo funcionamento mais eficiente do nosso equipamento, do nosso recuperador, da nossa estufa ou da nossa caldeira a lenha. Assim sendo, coloca-se a questão: o que é então uma chaminé, uma boa chaminé? Que fatores devemos observar para garantirmos a montagem de uma chaminé de forma 100% correta? Fundamentalmente, temos que observar 5 fatores muito importantes. O primeiro fator é o material em que a nossa chaminé deve ser construída. Então, devemos escolher sempre chaminés metálicas, rígidas, de preferência em aço inoxidável, com uma espessura de parede de 0,5 mm. Devemos assim evitar ligar o nosso equipamento a chaminés meramente em alvenaria e muito menos a tubos flexíveis com parede rugosa pelo interior. O segundo fator é o diâmetro. Qual a dimensão correta da nossa chaminé? Ora, o diâmetro de uma chaminé depende de outros fatores, mas será um bom princípio montarmos uma chaminé com uma dimensão idêntica à dimensão que sai do nosso recuperador. Por exemplo, se temos um equipamento, um recuperador de calor, que tem uma saída de 200 mm, será adequado fazermos uma chaminé também com essa mesma dimensão, ou seja, de 200 mm. Terceiro fator, a altura da chaminé. Quantos metros deve ter a minha chaminé? Tratando-se de equipamentos de tiragem natural, todas as chaminés deveriam ter no mínimo 5 metros de altura. Ora, todos sabemos que em muitas situações isso não é possível. Será inestético e muitas vezes somos obrigados a pôr chaminés de menor altura. Nesses casos, deveremos compensar essa menor altura com o aumento da secção da nossa chaminé. Quarto fator, o traçado da chaminé. Aqui não há dúvidas. Todas as chaminés de tiragem natural deverão evoluir na vertical e, de preferência, em linha reta. Se obrigatoriamente tivermos que fazer desvios, essa inclinação nunca deve ser superior a 45 graus. E, de qualquer maneira, temos que ficar conscientes que estamos a introduzir uma fragilidade na nossa instalação. Quinto e último fator, mas também, de longe, o mais importante: o isolamento da chaminé. As chaminés que expelem os fumos, produtos da combustão de equipamentos de queima,
devem ser isoladas. Em que situações? Em todas. Neste caso concreto, não deve haver qualquer tipo de exceção. Não associem os vossos equipamentos a chaminés de parede simples. É um erro fatal. Se não utilizarmos chaminés isoladas, o que é que vai acontecer? Os fumos, que são, regra geral, produzidos ali a temperaturas na ordem dos 160, 170, 180 graus, vão evoluir pela chaminé, mas como ela não está isolada, esses fumos vão arrefecer. E ao arrefecer vão ficar mais pesados. E se ficarem mais pesados, vai haver dificuldade em serem expelidos. Este é o fenómeno que depois provoca o facto de nós, quando abrimos o nosso equipamento para fazer uma nova carga, muitas vezes sai aquela baforada de fumo que acaba depois por nos sujar as paredes e os tetos da nossa casa. Por outro lado, um dos componentes que resulta da combustão da lenha, dos pellets, é o vapor d'água. Ora, esse vapor d'água em contacto com as paredes frias da chaminé vai condensar, vai se misturar com as cinzas e vai escorrer por ali abaixo pela chaminé numa substância preta e viscosa que vai acabar por entupir e muitas vezes obstruir a nossa chaminé, podendo em casos limites provocar inclusivamente situações de incêndio. Aquelas coisas que a gente pensa que só acontecem aos outros. Não é certamente aquilo que queremos que aconteça à nossa chaminé. Por isso, de futuro, sempre que tiver que associar uma chaminé a um equipamento de queima, obedeça e cumpra estes 5 principais fatores. Não facilite. E terá uma instalação a funcionar perfeitamente durante muitos anos de forma eficaz e eficiente.